Oi turma, como é que vocês estão? Espero que estejam bem animados para estudar, assistir as videoaulas. Sei que é difícil ficar em casa, é muito cansativo, muitos dias em casa, mas para a gente tentar manter a cabeça ocupada, a gente precisa voltar a estudar. E aqui nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao assunto. Espero que vocês estejam assistindo. Tem que ter a disciplina redobrada para assistir as videoaulas de todas as disciplinas, responder todos os exercícios que eu e os outros professores estamos colocando na plataforma. É fundamental para manter uma cabeça sadia, a gente manter a cabeça ocupada, estudando, aprendendo coisas novas, desenvolvendo nosso conhecimento. E tudo isso estimula bastante e ajuda a gente nesse período de isolamento, que é fundamental, não preciso nem repetir mil vezes. É importante a gente manter esse distanciamento, porque é a forma mais eficiente até o momento para a gente evitar a propagação, né, desse vírus dentro da população, dentro da nossa cidade, do nosso estado e também no nosso país. E enquanto não existe tratamento com medicação, enquanto não existe uma vacina, a gente precisa se manter isolado para salvar nossas vidas e salvar a vida das pessoas que a gente gosta e também salvar a vida das pessoas que a gente não conhece, mas que é importante salvar todas as formas de vida, né, todas as pessoas, e para a gente sair da melhor forma possível, como pessoas melhores, né? A gente espera nesse período. Na aula passada eu trouxe uma recapitulação e a gente começou a ver a parte da hereditariedade, né? Que seria aquela característica, né, dos seres vivos em transmitir as suas características, sua estrutura, sua forma, seu funcionamento para os seus descendentes e assim sucessivamente, certo? Ou seja, de uma geração para outra. E a gente viu lá que essas características elas são passadas a partir do nosso material genético que encontra nas nossas células, né? Então, nosso material genético, no caso aqui, a gente está falando do ácido desoxirribonucleico, ou seja, o DNA, ele é passado de um ser vivo para o outro a partir do processo de reprodução, no nosso caso, a partir do processo de reprodução do tipo sexuada, ou seja, que envolve a formação das células reprodutivas ou reprodutoras, que são os gametas, né? E a gente viu lá que no processo de formação de gametas, a partir daquela divisão celular, que a gente chama de meiose, ou seja, de células que apresentam metade do número de cromossomos, que era o cromossomo, o cromossomo são o próprio DNA em seu formato condensado, espirilado, que ele fica nesse formato nos momentos da divisão celular, que é o caso da meiose, né? Então a meiose lá divide o número total de cromossomos da espécie, no nosso caso 46, ou seja, iria formar, ou vai formar, gametas com 23 cromossomos. Para que isso? Para que a gente consiga herdar de forma igual e se formar como a gente é, né? Pessoas normais, normais no sentido do número total de cromossomos que é esperado para a espécie, né? Então a gente forma células com metade do número de cromossomos para a gente poder herdar metade dos cromossomos do nosso pai e metade dos cromossomos de nossa mãe, e assim formar um indivíduo comum ou ordinário, como os demais da espécie, né? Então eu vi lá e apresentei a vocês como a gente tem a determinação sexual, ou seja, a determinação do sexo biológico na nossa espécie, né? Então eu diferenciei lá os tipos de cromossomos, os cromossomos somáticos, que vão determinar todas as funções e atividades do corpo, né? As características e funcionamento, e eu falei que tem aqueles dois últimos que ficam no último par de cromossomos, cromossomos sexuais, que são dois tipos, o X e o Y. E aí eu falei que quando a pessoa tem a presença dos dois cromossomos X, ela apresenta características sexuais femininas, e quando a pessoa apresenta os cromossomos X e o cromossomo Y, aí a gente vai dizer que aquela pessoa ela apresenta características sexuais masculinas, certo? Ou seja, vai produzir espermatozoides XY, vai produzir óvulos XX. E ainda mostrei também que quem determina o sexo biológico do novo indivíduo é o tipo de espermatozoide, certo? Se o espermatozoide vai estar portando o cromossomo X ou se ele vai estar carregando o cromossomo Y. Isso vai depender, então no caso das pessoas do sexo biológico masculino, porque o óvulo não interfere nisso. Porque como as mulheres elas apresentam cromossomos sexuais iguais, X e X, elas vão poder formar óvulos, ou seja, gametas femininos,
que apresenta o cromossomo X. Ela não pode apresentar outro tipo de cromossomo, a não ser que tenha alguma anomalia, ou seja, alguma alteração aí muito esdrúxula nos cromossomos dessa pessoa, o que é pouco provável de acontecer, certo? Então aí o que eu falei também, só para a gente recapitular, então que dentro do DNA, né, do nosso cromossomo, a gente vai ter aquelas porçõezinhas específicas do DNA que a gente chama de genes. O que são os genes? Os genes, eles são partes do DNA que vão determinar as características, né? Então, por exemplo, a gente vai ter os genes que vão determinar a cor dos nossos olhos, os genes que vão determinar a produção de hormônios no nosso corpo, os genes que vão determinar as características sexuais do nosso corpo. Ou seja, a partir dos tipos de genes que a gente tem no nosso DNA, a gente vai dizer que características vão ser determinadas, certo? Então, a altura, formação dos membros, tudo isso é determinado pelos genes. Então, os genes são partes do DNA que determinam funções ou características no nosso corpo, certo? E aí eu falei que esses genes, eles atuam em dupla, em pares, ou seja, em alélos. Então, onde que vão estar esses genes? Esses genes, eles vão estar nos cromossomos homólogos. Então, um gene, para determinar uma característica, vai estar num par de cromossomo homólogo, e o outro gene vai estar no outro par de cromossomo homólogo. Quais são os cromossomos homólogos mesmo? São aqueles cromossomos que eles vão estar presentes no mesmo par, ou seja, a gente tem lá 46 cromossomos divididos em 23 pares. Então, eles estão nos pares, eles têm a mesma estrutura, mesmo tamanho e mesma forma. Então, os genes alélicos são os genes que vão estar na mesma posição, ou seja, no mesmo lugar, no mesmo núcleo gênico, em cromossomos homólogos. Por que isso? Porque um cromossomo, lembre lá, um cromossomo a gente herda de nossa mãe e outro cromossomo a gente herda do nosso pai. Então, um dos pares do alelo a gente herda do nosso pai e o outro par do alelo de genes a gente herda da nossa mãe. Então, quando esses alelos eles estão juntos, eles vão atuar para determinar funções ou características no nosso corpo, certo? O conjunto total de genes que a gente tem no ser vivo, a gente vai dizer que ele se trata do genoma da pessoa. Por exemplo, então, o genoma do ser humano já se mapeou cerca de aproximadamente 30 mil genes diferentes no genoma humano, certo? Aí, por exemplo, o genoma de um vírus, como o Covid-19, eles podem ter, por exemplo, eles são mais simples, eles podem ter 10, 20, 12 genes, né? Então, existe essa diferença de complexidade genética, por exemplo, de um vírus para um ser humano. Peguei os dois extremos, né? Então, o genoma deles vai apresentar números de genes diferentes, consequentemente a gente desempenha funções, tem características muito mais complexas, de forma geral, né? Muito mais complexas do que, por exemplo, um vírus, certo? Então, vamos falar um pouquinho então, como são as características genéticas, elas vão ser herdadas, ou seja, por que a gente é do jeito que a gente é, por que a gente funciona do jeito que a gente funciona. Isso tudo só é possível porque a gente herda as características genéticas, então elas são herdadas a partir do processo reprodutivo. Então, a partir do espermatozoide do nosso pai biológico, ao se combinar com o óvulo da nossa mãe biológica, então essa combinação entre o espermatozoide e o ovo vai formar o seu DNA, ou seja, a mistura do material genético, de parte do material genético do nosso pai biológico, o parte do material genético da nossa mãe biológica, ao se combinar, a gente vai ter as informações nele que vão formar o ser que a gente é, ou seja, que vai formar as características que a gente vai ter no futuro. Então, a determinação dessas características, elas vão se formar daquele momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ou seja, o encontro entre o espermatozoide com o óvulo, e quando os núcleos dessas células, que vão ter lá os cromossomos reduzidos, né, 23 e 23, quando eles se combinam, aquele momento ali está determinado quais são as características que você vai herdar, ou seja, como você vai ser, se o lóbulo da sua orelha é colado, separado, se você vai ter todos os seus dedos certinhos. Então essas são as características genéticas. Então, pós-fecundação, a gente vai ter a formação do zigoto, né, que é aquela célula originária que vai dar origem a todas as células do nosso corpo. Então esse zigoto ele começa a se multiplicar, vai formar um embrião, o embrião vai formar o feto, e depois aí do feto a gente vai ter a formação do recém-nascido ou a formação do bebê. Então essas características genéticas elas vão ser determinadas lá no momento da fecundação. Então
dizemos que aquela característica daquele indivíduo é uma característica genética se ela for uma característica que foi determinada pelo seu material genético no momento lá da concepção, no momento em que o espermatozoide fecunda o ovo, ou seja, se aquela característica está determinada a partir do processo de combinação entre os gametas do nosso pai e os gametas de nossa mãe. Um outro tipo de características que a gente pode apresentar são as características que a gente chama de características adquiridas. Essas características elas são características que não são genéticas, ou seja, elas não são determinadas por nossos genes, elas não são determinadas a partir do processo de fecundação, certo? Elas são características que podem ser adquiridas ao longo da nossa vida. Por exemplo, você pode sofrer um acidente e, sei lá, perder um braço. Então aquela característica ela foi adquirida ao longo de sua vida. Você não nasceu sem um braço porque no seu material genético dizia que você só teria um braço. Você perdeu esse braço, você tinha os dois braços e a partir do acidente você perdeu esse braço. Então no caso das características adquiridas, ou seja, características que se desenvolvem ao longo da vida e que não foram determinadas pelos genes, pelo seu DNA, que foram frutos da sua interação com o ambiente, elas não são transmitidas para os nossos descendentes. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, ficou paraplégico, por um acaso ela conseguir gerar um filho biológico, o filho biológico dela não vai nascer paraplégico, ele vai nascer com as características que que você tinha antes do acidente, as características que você herdou, as características genéticas. Então, características adquiridas não são transmitidas para os seus descendentes. Características genéticas, sim, são transmitidas. Então, por exemplo, se você tem uma doença que ela surgiu em você a partir de algum erro ou alguma coisa que estava determinada no seu gene, no seu DNA, aí sim você pode transmitir. Ou seja, características genéticas podem ser transmitidas para os seus descendentes a partir do processo reprodutivo, podem não, são transmitidas, e características adquiridas não são transmitidas, certo? Então, aquelas características que você adquiriu a partir da sua interação com o ambiente, elas não são transmitidas para os seus descendentes. Obviamente que as características genéticas não quer dizer que toda característica genética que o seu pai tem, ele vai obrigatoriamente passar para você. Existe a chance de 50% dele passar, né? Porque lembre lá, seu pai lá tem 46 cromossomos, na formação dos gametas, esses 46 vão se separar em 23. Então, se um dos genes que poderiam determinar alguma característica não for para o espermatozoide que vai combinar com o óvulo lá de sua mãe, você não vai herdar aquela característica do seu pai, certo? Você vai herdar o outro alelo da sua mãe, mas não do seu pai. Então, as características genéticas são transmitidas, as características adquiridas não são. Tem um caso de característica adquirida que ela acontece, e aí as pessoas confundem muito com características genéticas, que elas acontecem no processo de formação e desenvolvimento embrionário. Ou seja, aconteceu a fecundação, ocorreu a formação do zigoto, o embrião se formou, e às vezes nesse processo de formação do embrião, da formação do feto na barriga da mãe, pode acontecer algum problema, seja um fator externo, um vírus, uma bactéria, um problema de erro no desenvolvimento do próprio embrião, que não é determinado pelos genes, e a pessoa nasce com alguma alteração, que nesse caso foi uma alteração não genética. Então, esse caso é uma alteração também considerada uma alteração adquirida, ou seja, é uma alteração que esse indivíduo ele não vai passar para os seus descendentes. Mas quando a gente diz que características adquiridas acontecem no processo de formação do embrião, do feto, lá na barriga da mãe, e essas características a gente diz que são características congênitas. Então, as características congênitas são que características adquiridas, mas que elas foram adquiridas no processo de desenvolvimento embrionário e fetal na barriga da mãe, certo? Então, quando eu falo característica adquirida, eu estou me referindo a alterações das suas características que aconteceram depois do seu nascimento e que não serão transmitidas para os seus descendentes. Quando essas características adquiridas ocorrem na barriga da mãe, ou seja, antes do nascimento, no processo de desenvolvimento embrionário, aí eu posso dizer que ali é uma característica congênita, ou seja, é um tipo de característica adquirida, e aquela característica que foi adquirida, ela não vai ser transmitida para os seus descendentes, certo? Deu para entender isso? Então a gente vai ter essas diferenças, características genéticas e adquiridas. Genéticas são transmitidas, adquiridas não são transmitidas. E dentro das adquiridas a gente tem as congênitas, que ocorrem durante o processo de formação do embrião e que também, por elas serem adquiridas, elas não vão ser transmitidas para os seus descendentes, certo? Então vamos com um exemplo para ficar mais fácil da gente poder entender isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo de surdez. A pessoa ela pode nascer surda.
a pessoa pode ser surda, porque existia lá determinado material genético dela, que ela ia ter, por exemplo, não formação do aparelho auditivo, sei lá, das estruturas internas do ouvido. Então isso estava lá no DNA dela. Então nesse caso ela é surda porque foi uma característica genética que ela herdou. Então no caso dessa surdez, essa pessoa que é surda, porque o DNA dela determinava que ela não ia produzir o aparelho auditivo interno, por exemplo, então nesse caso ela é surda e ela pode passar para seus filhos a surdez, certo? Seus filhos dela podem nascer surdos porque nesse caso é uma surdez genética, ou seja, uma surdez que se determinou no processo lá da fecundação, ou seja, quando os gametas se combinaram, ela vai ter lá os genes que determinaram a malformação do aparelho auditivo dela. Então ela é surda. A pessoa pode ser surda, por exemplo, sofrer um acidente e danificar o aparelho auditivo dela. Nesse caso aí, ela é surda a partir de uma característica adquirida, que ela adquiriu ao longo da vida dela, e nesse caso aí os filhos delas não vão herdar essa característica, certo? Porque essa característica ela não é uma característica genética. Então aí é um caso de característica adquirida, uma surdez por um acidente, por exemplo, uma explosão muito grande, a pessoa estava perto e estourou a estrutura interna do ouvido dela. Então ela ficou surda, mas os filhos dela não serão surdos por causa disso, porque foi uma característica adquirida. E tem um caso lá também que a pessoa pode ser surda, a mãe e o pai não ser surdo, ter a audição normal, e aí durante o processo de desenvolvimento embrionário, a mãe entrar em contato com o vírus que causa a doença da rubéola, e esse vírus, quando atingir a mulher que está grávida, esse vírus ele ataca o embrião em formação e ele danifica o aparelho auditivo daquele embrião, daquele feto que tem formação. Então, nesse caso aí, o bebê, quando ele nasce surdo, mas nesse caso a surdez dele é a partir de uma característica congênita, ou seja, aconteceu durante o processo embrionário. Ele não herdou geneticamente, ou seja, não está determinando nos genes dele que ele seria surdo. Ele ficou surdo porque o vírus atacou o aparelho auditivo dele durante o processo de formação dele na barriga da mãe. Então nesse caso aí é um caso de característica congênita, certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender com esses exemplos a diferença entre características genéticas, características adquiridas e características congênitas. Então a gente pode dizer de forma simplificada que o código genético ele é a forma como o gene ele expressa suas características a partir do comando da produção de proteínas específicas em nossas células que vão desempenhar funções específicas. Então o código genético da gente simplificadamente seria isso. Os genes lá do nosso DNA e como eles comandam o desenvolvimento das características, das funções do nosso corpo a partir lá da produção de proteínas, lá nos ribossomos, nas nossas células, que vocês já estudaram lá no passado em citologia, certo? E aí a gente costuma dizer que o código genético ele é universal, ou seja, ele funciona da mesma forma para todos os seres vivos, certo? Então o nosso DNA, como ele funciona, ou seja, como ele expressa suas características, como ele comanda a produção de proteínas para determinar as características do nosso corpo, dos seres vivos, vai funcionar do mesmo jeito para a gente como para uma bactéria, como para um cachorro, como para uma árvore. Ou seja, a forma como os genes se expressam, elas vão ser iguais. Por isso que a gente diz que o código genético é universal, né? A boa pergunta lá para a perna, por que o código genético é considerado universal? Aí vocês vão dar uma resposta que eu acabei de dar, né? Existem alguns casos também que podem acontecer nos genes, que são aqueles processos que eu falei lá quando a gente estava estudando as características dos seres vivos, que era o processo de mutação. O que eram as mutações? Alterações nos genes, alterações no material genético do ser vivo. Então, se você sofre uma alteração no DNA, você pode fazer com que aconteçam três coisas diferentes. Você pode fazer com que, após um processo de mutação, você gere uma característica nova. Você pode fazer com que uma mutação não gere característica ou função nova nenhuma do ser vivo, ou seja, gera uma mutação nula. E dentro dessa mutação que gera uma característica nova, ele pode gerar uma característica positiva, ou seja, que ajude aquele indivíduo a se adaptar melhor ao ambiente, e ele pode também gerar uma característica negativa, que pode levar o indivíduo, por exemplo, à morte. Então a mutação é um fator que ela acontece muito, ela leva a alterações de material genético, e ela é bastante importante nos processos evolutivos e no processo de diversificação dos seres vivos. Por exemplo, por que é tão difícil combater e achar, construir uma vacina para os vírus, como por exemplo para esse aqui que está vivendo o Covid-19, porque eles se alteram muito, né?
o material genético dele sofre muitas mutações, varia muito. Então fica muito difícil a gente conseguir, é mais difícil a gente conseguir encontrar uma forma de combater ele. No nosso caso acontecem mutações também, mas muitas das mutações, o nosso próprio DNA ele corrige essas alterações quando elas ocorrem. Se elas persistirem, essas mutações podem ter influências positivas ou negativas ou nulas no ser vivo. Uma mutação, ela só é transmitida de um indivíduo para os seus descendentes se essa mutação ela atingir as células reprodutivas, ou seja, só se ela atingir os gametas, elas vão ser transmitidas para os seus descendentes. Se uma mutação atingir as células somáticas do corpo, ou seja, aquelas células que não são reprodutivas, elas não têm como ser transmitidas para os nossos descendentes, né? Então, por exemplo, tem uma série de tipos de câncer que podem acontecer por processo de mutação. O câncer de pele, por exemplo, ele pode ocorrer por isso, né? Então, a pessoa toma muita sol, não passa protetor solar, então a incidência dos raios solares podem danificar as células da pele e as células da pele geram células cancerígenas e gerar tumor. Nesse caso aí, como a mutação ocorreu numa célula somática, que é uma célula da pele, essa mutação ela não tem como ser transferida para os filhos, ou seja, uma pessoa que tem câncer de pele por causa da exposição ao sol, ela não vai passar, ou seja, os filhos dela não têm mais chance de ter câncer de pele por causa disso, certo? Porque ela não atingiu células reprodutoras, só se fossem mutações de células reprodutivas, aí sim elas podem ser transmitidas para os seus descendentes. Vamos botar aqui um casozinho que é bastante comum de mutação, que a gente chama da mutação que altera o formato da hemácia. As hemácias são as células do nosso sangue, os glóbulos vermelhos, que transportam os gases da respiração, principalmente o oxigênio no nosso corpo. Então a gente tem aí à esquerda, na direita, uma hemácia normal e outra hemácia que a gente chama de hemácia falciforme. Chama ela de falciforme porque ela fica nesse formato de fosse. Então ela não consegue transportar tantos gases, tanto oxigênio quanto ela deveria, ela poderia. Então essas hemácias do formato falciforme, elas são frutos de uma mutação genética. Então a alteração dos genes leva à formação desse tipo de hemácia modificada, certo? Então o conjunto de genes que a gente tem no nosso corpo, que vão determinar funções e características, a gente chama ele de genótipo. Então quando a gente costuma se referir ao genótipo, ao conjunto de genes que tem no nosso corpo, são falando do genótipo para tal característica, então são aquele conjunto de genes ou aqueles genes que vão determinar uma característica no nosso corpo, ou uma função. Os genes que produzem a insulina para o controle da glicose no sangue, os genes que determinam a cor da nossa pele, os genes que determinam a cor do nosso cabelo, os genes que determinam o tipo do nosso cabelo, se é ondulado, se é liso, ou seja, isso aí a gente chama de genótipo. Então, genótipo são genes que vão expressar determinadas características, certo? Como eu falei para vocês, esses genes eles atuam em alélos, em pares, ou seja, um gene herda do nosso pai, um cromossomo, e o outro alelo a gente herda de nossa mãe, um cromossomo, certo? A expressão das características de genótipos, elas podem ter uma relação que a gente chama de relação de dominância e uma relação de recessividade, ou seja, a gente pode ter genes dominantes e genes recessivos. Qual é a diferença entre genes dominantes e genes recessivos? Como eu falei, as nossas características podem ser determinadas por pares de genes, certo? Por dois genes. Então, quando eu digo que um gene ele é dominante, ou seja, que ele vai expressar uma característica dominante, eu estou dizendo que basta que um desses dois genes seja um gene do tipo dominante. Então, você tem lá um par de genes. Se um desses for dominante, se um dos dois do par for dominante, eu vou dizer a você que aquela característica vai se expressar. Ou seja, para que o gene dominante expresse a sua característica, ele basta aparecer uma única vez no par de genes, ou seja, no par de alelos. Já no caso dos genes recessivos, para que a característica recessiva se expresse, ela precisa estar presente nos dois genes, ou nos dois alelos, ou seja, ela precisa aparecer em dose dupla. Um gene alelo, ele só expressa suas características se ele estiver em dose dupla, ou seja, se ele aparecer igual nos dois alelos. No dominante não. No caso do dominante, ele basta aparecer em um dos alelos. Ele pode aparecer nos dois, mas só bastando ele aparecer em um, aquela característica vai ser dominante. Ou seja, você pode ter um alelo em que tem um gene dominante e um gene recessivo. Nesse caso aí, a característica que você vai expressar é uma característica do tipo dominante.
porque o dominante, ele, o nome já diz, domina na presença do recessivo. O recessivo se silencia. A característica do recessivo só se expressa se ele aparecer nos dois alélos, certo? Então vamos ver aqui esse esqueminha aqui, olha. Então aqui cada palitinho desse aí é um cromossomo homólogo, certo? Um par de cromossomo homólogo, e cada uma dessas letrinhas aí representam os genes, os alélos, certo? Então vamos aqui ver esse primeiro lá da esquerda para a direita. Então eu tenho dois cromossomos homólogos e eles dois estão representados lá, representando em vermelhinho os genes. Então quando eu represento com a letra maiúscula, eu estou querendo afirmar que ela se trata de um gene dominante. Então eu estou dizendo ali que aquele primeiro par de cromossomos homólogos, ele tem o gene ASAN e o outro gene ASAN, ou seja, estou dizendo que ele tem dois genes dominantes. Quando eu escrevo com a letra minúscula, eu estou dizendo que aquele gene ele é recessivo. Então se eu escrevo com a letra maiúscula, aquele gene é dominante. Se eu escrevo com a letra minúscula, aquele gene é recessivo. Então no segundo par a gente tem aí, a gente tem um gene ASAN e um gene ASIN lá nos cromossomos homólogos. Então nesse caso aí, no primeiro caso, no segundo caso, as características que vão ser expressas vão ser as características dominantes, porque ele basta aparecer uma vez em cada par de cromossomo. Então no caso do ASAN ou do ASAN-ASIN, teremos a expressão de características dominantes. No último caso, lá no terceiro par, olha, ele tem os dois alelos ASIN, ou seja, se ele tem um ASIN, se é escrito com a letra minúscula, então significa dizer que eles são recessivos. Então, nesse terceiro caso, a característica que vai se expressar nessa pessoa vai ser uma característica recessiva, porque ambos os alelos dele são recessivos. Então, recessivo só se expressa em dose dupla, dominante se expressa ou em dose dupla ou em dose simples, ou seja, aparecendo uma única vez. O que eu estou querendo dizer, o que vale importante ressaltar aqui, quando a gente fala de característica dominante, característica recessiva, não estou falando de características boas e características ruins. O que eu estou dizendo aqui, as características dominantes são as características que são mais comuns na população, e as recessivas, elas muitas vezes aparecem em processos de mutação, certo? Elas acontecem com muita frequência, mas elas podem acontecer. E às vezes tem casos que pode ser até o inverso, né? Tem mais expressões recessivas do que dominantes. Vai variar de característica para característica. Mas cuidado para dizer que os genes recessivos são os genes ruins e os genes dominantes são os genes bons. Não. Quando ele trata de dominância e recessividade, isso também refere à expressão. Ou seja, como eles se expressam. Certo? Os dominantes se expressam em dose simples e os recessivos só se expressam em dose dupla. Certo? Outra coisa, a partir dos tipos de genes alélicos, a gente pode caracterizar esse genótipo. Né? Então, quando eu digo que ali se trata de um genótipo homozigoto, eu estou dizendo que os dois pares dos alélicos são iguais, homo igual, certo? Então, quando eu digo lá no primeiro caso que tem os dois genes ASAN, eu digo que ele é homozigoto. Por que ele é homozigoto? Porque os dois genes dele são ASAN, são iguais. Do mesmo caso lá no terceiro par dos recessivos, como tem ASIN, os dois genes são iguais, então significa dizer que eles são também homozigotos. Então você pode ter homozigotos dominantes, quando tem os dois genes dominantes, os dois alélos dominantes, e homozigoto recessivo, quando os dois alélos são recessivos. No caso do meio, eu tratar como os heterozigotos. O indivíduo heterozigoto é um indivíduo que ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Então esse hétero é diferente. Então ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Mas, nesse caso aí, ele vai expressar a característica dominante, certo? Ele carrega os dois genes, mas ele expressa a dominante, porque o dominante basta aparecer uma única vez. Então nesse caso aí, a gente pode classificar os genótipos do indivíduo como homozigoto, os alelos são iguais, ou heterozigoto, quando os alelos são diferentes. E aí ela vai determinar várias características, ou seja, essa expressão aí dos alelos, dos dominantes alelos, eles representam desde características físicas, desde funcionamento, ou seja, se o lóbulo auricular se separado, se o dedão no pé é maior do que o dedão do lado, ou até características comportamentais. Então, se vocês cruzam os dedos assim, fazem assim, com a mão, fazendo como assim, é geneticamente determinado se você bota o dedo esquerdo ou se você bota o dedo direito em cima um do outro. Então, se você fizer isso por acaso cruzar a mão assim, algumas pessoas vão botar o dedo esquerdo em cima e outras vão botar o dedo direito em cima. Mas isso aqui é determinado pelos genes, ou seja, é uma característica comportamental que é determinada pelos genes. Vejam aí o que vocês fazem
e depois me digam aí se vocês colocaram o dedo esquerdo ou o dedo direito em cima, certo? No procedimento aqui, a gente tem outro conceito aqui, que é o conceito de fenótipo. Enquanto o genótipo são os conjuntos de genes que vão determinar a expressão de uma característica, o fenótipo é a expressão da característica, ou seja, como ela se expressa no nosso corpo. Então, os genótipos são os conjuntos de genes que expressam características e o fenótipo é a expressão dessa característica. Então, você tem lá no seu genótipo que seu cabelo vai ser preto. Qual é o fenótipo? Você nasce com o cabelo preto. O cabelo preto é o fenótipo. Os genótipos são os genes que determinam a cor do seu cabelo. Então, nesse caso aí, eu estou colocando aqui a cor de flores. Então, flores roxas ou flores brancas. Então, os genótipos são os genes que vão determinar a característica. O fenótipo é a expressão desses genes. Então, vamos lá do primeiro caso. A gente tem uma flor que ela é roxa por quê? Porque ela é homozigota dominante. Ou seja, ela tem azão, por isso ela é roxa. A segunda flor, ela é branca. Ela nascer, gerar flores brancas é um fenótipo. O genótipo dela está lá, azinho. Então, ela tem um fenótipo e um genótipo diferente da primeira planta. Já a terceira planta, ela também é roxa, o seu fenótipo é roxo, que é igual à primeira planta. Ou seja, a primeira planta e a terceira apresentam o mesmo fenótipo. A cor roxa. Mas se você observar o genótipo, no caso da terceira planta, ela é heterozigota. Ela tem um gene predominante e um gene recessivo. Então, o genótipo das três plantas são diferentes. Mas no fenótipo a gente só vai ter duas diferenças. Entre a primeira e a terceira, e a segunda. Ou seja, a segunda é branca e a primeira e a terceira são roxas. Então, o fenótipo é a expressão, ou seja, como elas são, como elas expressam, o que elas formam, o corpo delas, e o genótipo é quais são os genes que ela tem lá para determinar aquelas características. Então, nesse caso aí, as três plantas apresentam genótipos diferentes, mas quando a gente vê o fenótipo, a gente só vai ter dois fenótipos ali, A1 e A3 iguais, A2 diferentes, certo? Além disso tudo, o fenótipo ele não é só fruto da expressão do genótipo, ou seja, o fenótipo ele é uma combinação entre o que os genes determinam e essa interação desses genes com fatores ambientais. Eles vão determinar o fenótipo. Então, esse bichinho aí bonitinho, ele vai se formar o seu fenótipo a partir do que os genes determinam e a partir de como ele interage com o meio. E aí vai gerar o fenótipo. Por exemplo, você pode ter os seus fenótipos, por exemplo, aquele primeiro caso que eu falei lá no começo da aula. A pessoa sofre um acidente, perde uma perna, e o que alterou na pessoa? A pessoa alterou o fenótipo dela, ela não alterou o genótipo. O genótipo lá no gene dela vai continuar dizendo que ela deveria ter duas pernas, certo? Mas ela só apresenta uma perna porque durante a vida dela, durante a sua interação com o meio ambiente, ela sofreu um acidente e perdeu a sua perna, no caso, certo? Então, essas são as características que a gente pode observar aí. Então, são os conceitos genéticos que vocês precisam. Esses conceitos vocês precisam estar bem na cabeça, tem que estar sem dúvida, saber o que é genótipo, o que é fenótipo, o que é alérgico, o que é dominância, o que é recessividade. Para a partir daí, a gente poder aprofundar no assunto. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem suas dúvidas. No e-mail, no Instagram, que eu vou mostrar a vocês nas próximas aulas e dar continuidade a esses conceitos genéticos.